Deu? Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindo quem está sempre com a gente, quem está vindo pela primeira vez. Esse é o momento que nós falamos um pouco. Eu nunca chamo de palestra, né? Eu chamo de conversa. Por que eu chamo conversa? Porque eu acho que palestra fica um negócio muito formal, onde uma pessoa fala, todo mundo tem que ficar ali só ouvindo, balançando a cabeça, né? Tem que concordar, mesmo às vezes até discordando, né? A gente vamos concordando e tal, e isso aqui não, isso aqui é uma conversa para a gente poder aprender e principalmente a importância é a nossa evolução, a nossa melhora como pessoa, né? E é não só estudando, mas é também vivenciando o que a doutrina espírita ela nos ensina. Muitas pessoas que vêm aqui não são espíritas, né? Então aqui tem várias pessoas que frequentam a casa que não são espíritas. E aí, como que nós precisamos entender qual que é o objetivo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela vai falar para a gente de quê? Que a gente só liga a espírito, né? Se fala assim, por exemplo, centro espírita, se perguntar à pessoa o que é um centro espírita, né? A pessoa vai só dizer pra gente ver espírito, tirar espírito do corpo, descarregar, tá com carrego, tá com a pessoa só tem essa visão, e muitos ainda têm uma outra visão que ainda não é coisa boa. Por isso que se falar assim, quem vem no centro espírita, ou vai em qualquer outro centro espírita, que fala que vai no centro espírita. É difícil, a gente não fala, né? A gente diz que vai numa casa de oração, a gente diz que... mas a gente não fala. Difícil a pessoa dizer assim, estou indo no centro espírita. Por causa desse preconceito, né? Já é um preconceito formado, onde as pessoas têm essa visão. Então assim, centro espírita, o que vai acontecer? Eu vou ver gente caindo, né? Vou ver gente passando mal, tirando o espírito do corpo, porque as pessoas têm esse negócio, né? Primeiro que o espírito, só para entender, ele não entra dentro do corpo da gente como imagina. Todos nós já temos um espírito, né? Nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Então não tem espaço para o outro. Ah, André, não tem. Existe uma influência? Existe. Ok. Isso nós podemos falar em outro momento. Mas não é como nós imaginamos. E não é como as pessoas fazem por aí. Que as pessoas acham que o espírito entra dentro da gente, que aquilo aí a pessoa cai pro chão, esparrama, grita, né? Mas é isso a visão que a gente tem. Se descrever, se falar assim, o que é o centro espírita? É isso. E na verdade, não é isso. Por exemplo, o centro espírita ele vai falar para a gente de Jesus. Hoje nós vamos falar do quê? Hoje a nossa conversa aqui hoje é viver em Jesus. Hoje nós vamos falar disso. Esse é o nosso tema. Na Bíblia. Mas André, a doutrina espírita a gente lê a Bíblia. Então lá na Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E aqui é interessante essa parte na Bíblia, que é exatamente sobre isso, né? Eu vivo, mas não sou eu quem vive. Agora por quê? Porque Cristo vive em mim. Porque todos nós temos, a gente chama, e a própria Bíblia fala que nós temos que dominar um velho homem, né? Todos nós temos um velho homem dentro da gente. André, mas que velho homem é esse? Aquele que briga, famoso bateu, levou, aquele que não perdoa, aquele que às vezes passa por alguns momentos na sua vida, exemplo, a ingratidão. Aí a gente, é a pior coisa que tem. Aí a doutrina espírita, ela vem e ela diz assim pra gente: quem pratica o bem tem que estar preparado para a ingratidão. Nossa,
Porque às vezes a gente passa por esses momentos, vamos falar um pouco da ingratidão, né? Está dentro do nosso contexto tudo, mas vamos falar um pouco. Aí a gente vira e fala assim, nunca mais eu vou ajudar ninguém. Nunca mais eu vou fazer nada, não quero, porque tal, só eu me lasco, só eu que acontece comigo, todo mundo aproveita de mim, tal. Não quero, não vou, não faço. Às vezes aí por causa da atitude de uma pessoa, nós deixamos de ajudar realmente quem precisa, de estender a mão quem precisa. Então, a doutrina espírita, ela quer nos ajudar sobre isso. Viver em Jesus. O que é viver em Jesus? Então, já não sou mais eu quem vivo, né? Mas é Cristo. Ele vive na gente como? Como que Cristo vive em mim? Aplicando os ensinamentos dele. Agora nós vamos praticar o ensinamento, porque há uma diferença grande entre a pessoa que ela diz assim, eu conheço, eu leio, que a gente conhece que as pessoas falam assim, não, eu leio, eu conheço. Conhecer, ler, né? Estudar, mas é diferente entre aquele que sente e aquele que vive. A pessoa pode conhecer, mas às vezes ela não pratica. Ela pode saber, ler, tal. Tem gente que sabe. Conheci pessoas que vão assim, eu sei, eu leio, eu vejo, eu faço, tal, mas não pratica. Fala mal do outro, do bom filho. Fala mal. Então a pessoa, ela até pode ler, até ela pode estudar, até ela pode conhecer, mas existe uma grande diferença entre ler, saber, conhecer e o praticar, né? Há um ditado que todos nós dizemos, conheces a pessoa como? Como é que a gente conhece a pessoa? Como? Dando poder e dinheiro. Dando poder e dinheiro, mas a gente conhece ela não pelo que ela fala, pelo que ela faz. É pelo que ela pratica. Aí que você vai conhecer. Porque falar, eu posso chegar aqui e falar assim, nossa, carinho, e tal, não sei o quê. Mas quando sai do portão para fora, que ali é a hora da gente demonstrar realmente quem nós somos. Com as pessoas que nos cercam. O sentimento que traz aqui dentro. Aí é nessa hora que nós vamos dizer, não, agora é Cristo que vive em mim. Por quê? Qual é o ensinamento de Jesus? Amor. Então, há essa diferença entre a pessoa que ela lê, até lê, mas ela não pratica. Uma vez eu li uma frase que ela dizia assim, há pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. E é verdade. E é verdade. A pessoa não fala contigo. Dentro da igreja, oi, querido, saiu. Por isso que, e nós, né, uma das coisas que a doutrina espírita, ela também nos ajuda, nos ensina, nos cobra, né, para que a gente possa aplicar, é o que? Ser espírita dentro da casa espírita é fácil. Praticar o ensinamento da doutrina, que na verdade, André, qual que é o ensinamento da doutrina? É o ensinamento de Jesus. Amar o próximo, respeitar. Nós vamos falar um pouquinho deles aqui. Então, ser espírita aqui dentro é fácil, porque aqui dentro a gente está vivendo aquela, a gente chama de psicosfera, a gente está naquela, né? Então a gente está naquele assim, oi irmão, oi querido, oi querida. Então a gente vive esse momento, aí a pessoa fala um negócio pra gente, a gente fala assim, que isso, né? Não vamos fazer nada disso, que Deus abençoe e tal. Mas quando fecha o portão, que a gente sai, que volta para casa, que encontra amigos no trabalho, em casa, na rua, deslocando, dentro do ônibus, enfim, é ali que nós temos que demonstrar realmente quem nós somos. Se esses ensinamentos são praticados.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22, Pilatos ele fez uma pergunta. E a pergunta foi interessante para o povo. Ele virou e falou assim: o que farei de Jesus que chamam de Cristo? Ele perguntou para o povo. Pilatos ele não foi, não chegou lá e não saiu executando, não. Reuniu a turma, virou e falou assim: o que eu vou fazer dele? Vamos escolher. O povo escolheu. Ele já sabia, velho. Ele é esperto. Ele já sabia. Então ele praticou. Ele só foi, jogou, deixou. Sabia a resposta que ele ia ter. Ele sabia. Tá? E a resposta foi, né? Como diz: solta Barrabás, crucifica Jesus. Crucifica Barrabás, solta Jesus. Essa foi a pergunta. O que eu faço com ele? Todos nós sabemos a resposta. A resposta foi: solta Barrabás, crucifica Jesus. Porque ele queria tirar o dele. Sim. E aí pergunta: Barrabás, todo mundo sabia o que ele era. Todo mundo sabia. Barrabás era um ladrão. E Jesus? Se você ler a Bíblia, pregou amor, curou, cuidou das pessoas, abraçou. Você não vê ali nele aonde ele deixou de fazer algo por alguém. Você não vê. E o pessoal, qual foi a resposta? Crucifica Jesus. E nós, com muito carinho, né? Essa resposta aí, né? A gente ainda continua dando, até hoje, através das nossas, vamos chamar de atitude. Por isso que nós demoramos para evoluir. A pessoa fala assim: eu quero evoluir, eu quero mudar. Mas aí o que você está fazendo? As pessoas chegavam diante de Jesus e falavam assim: mestre, eu quero ser curado. Primeiro Jesus perguntava, né? Jesus sabia tudo. Para mim ele sabia. Só que ele chegava diante das pessoas, virava e falava assim: o que queres que eu te faça? Aí a pessoa falava assim: mestre, eu quero ser curado. Vai em paz, tua fé te salvou, você está bem. Era assim que ele tratava. Ele não precisava perguntar. Mas isso é um ensinamento para a gente que passa desapercebido. Por quê? A pessoa precisa querer. Eu quero mudar. Livre-arbítrio. Todos nós temos. Eu quero mudar. Não, eu não quero mudar. Sou assim, meu jeito é assim e eu vou ser assim. Sofre. Ainda tem as pessoas que falam que nasceu assim e não vai mudar. Então, nasci assim, e vou nascer assim, e vou morrer assim. Tá para nascer, quem vai mudar? E quando é que você tem que ajudar uma pessoa que é assim? A pessoa fala: não vou mudar, você tem que ajudar essa pessoa. E aí? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Você vai, você orienta. Aí a pessoa não quer. Ok? Aí o que nós podemos fazer? Cada um usa um nome, mas é a mesma coisa. Rezar, orar, fazer uma prece, entendeu? Porque você não pode ir lá pegar, amarrar, levantar, sair, fazer e tal, não sei o quê. Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio dela de dizer assim: não, eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Eu falo assim, até tento, mas não consigo. Até de mim, eu mudei tudo que eu tinha para mudar. Entendeu? Então, mas é porque ela ainda não deixou ainda. Então, aqui, já, né? É Cristo que vive em mim. Cristo ainda não vive em mim. Ainda é o velho homem que está dominando. Então o que muda da boca para fora só também, né? Sim, a pessoa fala. Fala, mas não vive. É exatamente sobre isso. É aquele que lê, conhece, mas não pratica. Então eu sou assim, né? Aí você fala assim: mas André, como é que eu faço?
Você pode ir lá e falar assim, eu estou aqui para te ajudar. Não quero, eu sou assim. Ok. Posso fazer nada. Eu posso lavar as mãos? Você pode lavar as mãos em que sentido? Naquele sentido que a gente fala assim, já que você não quer ajuda, meu conselho, ok, mas eu vou estar em oração por você. Uma vez eu cheguei para uma pessoa, virei, e ela passando um certo momento, um certo coisa, e aí eu virei e falei assim para ela assim, eu queria um dia conversar com a fulana, que era parente dessa pessoa, tudo e tal. Aí ele virou e falou assim para mim, eu não quero que você fale com ela. Eu falei, ok, eu não vou falar com ela. Ele é o pai. Ela era uma adolescente, passando por uns momentos, e eu falei, né, qualquer dia eu queria sentar com a sua filha para a gente poder conversar, ajudar e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou comigo, eu não quero que você faça. Eu falei, ok. Mas só tem uma coisa que você não pode me proibir, de rezar por ela, de fazer a minha prece por ela. Isso ele não pode proibir. Ah, mas André, então nós estamos errados. Não, tudo bom, galera? Tudo bem, Carlos? Entendeu? Então, na verdade, você não está lavando as suas mãos. É tipo, eu não estou te dando espaço para você me ajudar. Um conselho, melhorar, ok. Mas orar, fazer a sua prece ali por mim, isso você pode fazer todos os dias. Entendeu? Então nós demoramos para evoluir por causa disso, porque Jesus ele veio para nos mostrar que existe uma lei, que é exatamente essa lei do amor. Mas para colocar ela em prática, nós temos que fazer algumas renúncias. É o velho homem. Então, tipo, eu nasci assim, eu sou assim. Comigo é 8 ou 80, não tem meio termo. Comigo não tem meio termo. Comigo é bateu, levou. Então a pessoa ela vai vivendo isso. E esse é o velho homem que todos nós temos. Todos nós precisamos todos os dias cuidar desse velho homem. Orgulho, tem gente orgulhosa. A vaidade, a pessoa vaidosa, ela se acha melhor que todo mundo. Aí quando a gente descobre que nós somos todos iguais, não existe diferença, né? Tem gente que vem na casa espírita aqui, aí por causa do André fazer a psicografia, tem gente que acha que André é tão necessitado quanto todos que estão sentados aí. Nós somos pessoas normais. Buscamos exatamente o quê? Essa melhora, essa evolução. Buscamos que Jesus possa viver na nossa vida todos os dias. Buscando todos os dias cuidar do velho homem, porque o velho homem está sempre ali. Mas nós somos pessoas normais. Temos a mesma necessidade. Então nós precisamos dominar isso, domar, cuidar, tratar, né? E cada um sabe aquilo, né, que mais ali, ódio, raiva, eu tenho ódio, eu tenho raiva. Imagina se Jesus fosse ter raiva. Ele não teve, ele ainda virou e falou assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão falando. Mas André e tal, tudo bem, é o velho homem, nós precisamos ir domando ele, cuidando. Quando você fica com raiva, o que acontece? Quem passa mal primeiro? Quem está com raiva. Você está com raiva de mim? Eu estou aqui, ó. É isso aí. Só que você está passando mal. Estão entendendo? Então assim, por isso que quando a gente fala, gente, nós precisamos se livrar disso. Desse velho homem, raiva, vingança. Tudo que a gente planta, isso todo mundo sabe de tal. Quem planta colhe e tal, né? E a gente, de vez em quando eu vejo no Facebook,
eu vejo as frases, né? Eu falo assim, pô, se a pessoa que está falando praticasse isso, estava bom. Mas não pratica. Ela sabe, como nós falamos. Ela lê, ela conhece, mas ela não pratica. Porque ela só vê o lado dela. Quando a gente só conseguir entender o nosso lado, e eu preciso ver o lado do meu irmão, servir, não ser servido, né? Existe uma diferença entre... Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. Então a nossa vida, quando a gente faz essa mudança, não é deixar Jesus viver na nossa vida, dominar, né? O orgulho, a vaidade, ódio, raiva. Eu falo um aqui todas as vezes, tal do perdão. Já perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro. Então você não perdoa. Porque tem um sentimento ali dentro, e esse sentimento muitas vezes é raiva. Porque se você encontra a pessoa de manhã na rua, vamos dizer, você acordou cedo, saiu para ir na padaria buscar pão, 7 horas da manhã, iniciar o dia, tomar aquele café gostoso, que tem que ser um negócio gostoso, alegre, para você começar o dia bacana. Aí você está na rua, você encontra a pessoa. Nossa Deus! Você já não quer mais nem comprar o pão. Aí você chega em casa, já olha para a família, vira e fala assim, que raiva, que ódio, encontrei fulano, eu vi fulano na rua, nossa Deus, isso está aqui, eu queria, acabou com o meu dia, como diz meus amigos lá de mim, azedou o pé do frango, acabou com o meu dia, velho homem. Ah, André, mas aquilo, a pessoa, né, foi ela, deixa ela perdoar, é estar livre desse sentimento, é virar e falar assim, fulano, eu quero que Deus abençoe a vida do fulano, da fulana, eu quero que Deus, ela seja feliz, que ele seja feliz, que isso, que aquilo, eu quero isso. Mas você vai, tem gente que carrega uma Bíblia embaixo do braço, deseja o mal para o outro e fala de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? O pessoal tem uma mania, negócio de castigo. Porque é um pessoal que conhece um Deus do Velho Testamento. Eu falo isso aqui. Quando você vai ler a Bíblia, Velho Testamento, é aquele Deus que pesava a mão, castigava. Ou você faz isso, ou eu vou te punir. Se você lê o Velho Testamento, é isso. E já começa desde lá, a saída de Israel, as pragas do Egito, morre gente no meio do caminho, e sacrifício de Isaac, e vai indo aquele negócio tudo. Sempre ali, querendo, ou é isso ou eu puno, ou é isso. E tem muita gente que ainda atrás, hoje ainda, esqueceu que Jesus veio para mudar tudo isso, esqueceu. E ainda vive isso. Por exemplo, os nossos irmãos lá do sul ainda estão passando um momento difícil. Eu vi um cidadão que fez um comentário que eu falei assim, eu não acredito. Eles devem estar pagando porque devem ter feito coisa muito ruim, Deus está castigando. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz. Eu vi gente dizendo assim, eu ajudo quem é da minha igreja, quem não é da minha igreja eu não ajudo. Aí você fala de Jesus, que não fez acepção de pessoas. Quando você vai ler a Bíblia, Jesus entrou na casa do fariseu. Ele foi lá cuidar do fariseu. Ele foi lá cuidar dessas pessoas. Ele cuidava de pessoas. Não importasse para ele quem era. E aí você vê às vezes pessoas hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, se dizem conhecer, como nós falamos aqui, conhece, lê, estuda, mas não pratica. Porque qualquer um é o nosso irmão, independente de religião. Independente de religião.
Vamos falar um pouco de ajuda social. A casa espírita aqui, nós temos um trabalho social. Que trabalho é esse? Cesta básica. Acolher algumas pessoas que passam por algumas necessidades, né, e de cesta básica. Nós acolhemos pessoas de igreja católica, de igreja evangélica, pessoas espíritas, pessoas de várias religiões. Mas André, então, é isso que Jesus nos ensina. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós não vimos, não é cor, não é a sua opção sexual, a gente não vê isso. A gente vê um ser humano. A gente vê uma pessoa que merece amor, que merece respeito, que merece carinho. Exatamente sobre isso. Então, é aplicar esses ensinos, é deixar esse velho homem. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para mudar. Todos nós conhecemos aquela passagem da mulher adulta, né? Ela estava lá, o pessoal com a pedra na mão, aí ele fala assim, né? Quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Todo mundo conhece essa parte. Por quê? A mulher, ela foi pega em adultério, e a lei, porque Jesus vira e fala assim, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala assim para ele, mestre, ela foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada até a morte. Era uma lei. A punição. Lá do Velho Testamento. Olha só. Lá do Velho Testamento. Jesus, amoroso, baixou, foi, virou, falou assim, tudo bem. Então nós vamos fazer só o seguinte. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Quem é perfeito? Cada um olhando, larga a sua pedrinha, né? Sorri, baixa a cabeça, olha de canto. Aí Jesus virou e falou assim, eu vim para mudar esta lei. Então Jesus veio para mudar. Que lei é essa? É a lei do amor. Então é praticar esses ensinos, é deixar essas coisas, deixar esse velho homem, deixar o orgulho, deixar a vaidade, orgulho ferido. Fulano, eu não peço desculpas, e eu não quero, e eu não vou, porque e tal, a última palavra é a minha, e por aí vai, e aí tal. É orgulho, orgulho ferido. Quero que se exploda. Você está desejando mal para o seu irmão. Ele é seu irmão, é sua irmã, independente do que aconteceu, é o seu irmão. Todos nós somos. Um dia a pessoa chegando aqui, falando um dia aqui e tal, que nós somos, aí ele falou assim, amigo é só pai e mãe. Eu falei, não, jamais. Amigo, irmão, todos nós somos irmãos em Cristo. Velho Testamento, quando você vai ler o Velho Testamento, quantos mandamentos tem lá? Que foi ditado lá para Moisés? Quantos? 10. 10 mandamentos. A primeira psicografia. Falava e Moisés escrevia. Ali já começou a primeira psicografia. Olha só que interessante. 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não roubarás a mulher do próximo, não vai fazer... Né? Todo mundo conhece aí mais ou menos os 10 mandamentos. Jesus, perguntaram assim para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? Ele falou assim, é semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama mata. Quem ama rouba. Quem ama faz mal para o outro. Quem ama deseja que o outro rale na vida, se exploda, morra, fique doente, tenha problema, rale. Pronto. Resumiu tudo. Aí, olha que facilidade. Mas é difícil. É difícil.
né? Então assim, nós temos algumas pessoas, como lá aconteceu lá na vida lá de Jesus, algumas pessoas que ouvem os ensinamentos, examina, só que ele examina aquilo que é melhor para ele, como Judas. Judas foi aquele amigo, andou ali, estava junto, viu, quando ofereceram um troquinho para ele e tal, opa, isso é bom para mim, é vantajoso para mim. Ele foi lá e sacrificou, fez o que tinha que ele fazer, né? Todos nós sabemos a história lá, o que Judas fez. Então existem pessoas que ouvem os ensinamentos, vai na igreja, vai na casa espírita, vai ali, ouve e tal, mas ela vê a melhor vantagem para ela. Opa, aqui está sendo melhor para mim e tal. Fala mal, sai falando mal, aí fala mal de você, que isso aqui não é só na casa, serve em todos os sentidos. Você ajuda, você estende a mão, você põe, você abraça tal. Quando viu uma outra vantagem, você já não me serve mais. Aí eu começo ali e tal, mas é assim, e a fulana é assim, e tal, e não sei o que pega bem, e tal. Jesus ainda não vive em mim, nessa pessoa não. Porque se ela tivesse o mínimo, que seria a gratidão. E gratidão é o que eu falo, você não precisa sair elogiando. Só não fale mal, já está bom. Mas se serve de consolo para quem está aqui, né? Aqui na Casa Espírita já passaram várias pessoas. Quando está aqui, amor, I love you. Quando sai daqui, alguns ainda querem voltar, eu sei. Alguns ainda querem voltar. Mas fala. Então assim, Jesus ainda não vive. Outros observam com simpatia, gosta, acha legal, mas no primeiro momento indaga. Como a esposa de Zebedeu. Zebedeu tinha a esposa dele que era Salomé, né? Só para a gente entender um pouquinho. Quando Jesus ensinava, ela estava preocupada, era com posição e poder. É aquele que gosta do status. Então, eu quero estar na casa espírita. É que tem gente que chega na casa espírita aqui, eu quero ser um voluntário. Opa, legal. Que, desculpa dizer, mas eu sou sincero, vassoura, ninguém quer, filho. Essa, Gilson, nós sabemos bem, tem o pessoal que sabe aí. Ninguém quer, filho. E tem gente que já chega dando o caminho das pedras. Não, eu sou médium, e eu sou médium de cura, eu quero trabalhar na cura. Né? Vaidade. Poder. Salomé, ela fez isso, ela estava ali perto de Jesus e tal, mas ela estava vendo o quê? A sua vantagem, o seu poder. O que eu posso usufruir disso? O que isso me traz de bem, de bom para mim? Não materialmente mesmo, é aparência, é aparecer. Tem uma pessoa que uma vez ela chegou aqui e virou e falou assim: André, eu quero ser trabalhador nessa casa. Quem quer ser? Quer. Como é que vocês fazem? Falei, bom, nós chegamos aqui, quinta-feira, tem um pessoal que chega 2 horas da tarde. Eu chego um pouco antes, eu venho de manhã. Aí a gente fica aqui, cozinhando, fazendo salgado, você sabe aí disso. A gente faz salgado, aí o pessoal chega, 2 horas, para quê? Para limpar o centro. Limpar, passar pano, lavar o banheiro feminino, lavar o banheiro masculino, recolher o lixo, arrumar as cadeiras, preparar a água, preparar tudo, né? Deixar tudo, os copos, tudo acertadinho, liga som, prepara, ajeita, arruma a frente, para poder receber as pessoas e tal, não sei o que.
E aí, fazer a nossa oração para a gente poder começar o trabalho. Então tem todo um processo. Óbvio, existem alguns irmãos que trabalham, chegam mais tarde, é óbvio, isso acontece. Aqueles que podem vir. Aí essa pessoa virou e falou assim: não, eu quero vir. Eu falei: não, seja bem-vindo, vai ser um prazer. Chegou 2 horas. Foi o voluntário que durou, foi o meu voluntário que não durou um dia. Foi o que menos durou. Começou 2 horas, vamos limpar, então vamos. Pá, e limpa, e vai, coisa e tal, pá. E arruma a cadeira, e vem, e tal, e arruma a frente, e varre a frente, e nós ajeita aqui. 7 horas da noite, meu voluntário foi embora e eu não vi mais. Por isso que às vezes algumas pessoas chegam aqui para mim e falam assim: André, eu queria ser voluntário na casa. Eu falo assim: frequenta a casa 3 meses. Frequenta aí, 3 meses primeiro. Todos os dias de trabalho. Vai se enturmando, vai vendo, vai ver se é isso. Então assim, tem gente, né, que, mas isso serve pra gente até na igreja. A pessoa tá ali, mas tá vendo, pô, tal, tem algo que vai ser bom para mim, então não sei o que, legal. Mas na primeira oportunidade, se não for bom para ela, basta. Então, alguns ali, né, tiram aquela vantagem, outros querem ver isso. Tem aquele que levanta, como aconteceu lá na Judéia, levanta a mão, mas na hora de assumir a situação, pula fora. Tipo, quem está junto? Tá, pá, aqui, mas na hora... Quem é? Que é assim, quem vai no centro espírita? É onde eu falo. É difícil, não é impossível, mas é difícil. A pessoa que às vezes ela diz assim: onde você está indo? Estou indo no centro espírita. Você fala assim: estou indo numa casa de oração. Estou indo numa casa de prece. E poucos imitam Simão Pedro. Simão Pedro, Paulo de Tarso, todo mundo conhece. Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quem leu a Bíblia conhece um pouco desses versículos que está lá, né? Pode assistir o filme. Paulo de Tarso também, muito bom, tem um filme bom aí, né? Então, eles, o que aconteceu? Paulo era aquele que perseguia os seguidores de Jesus. Ele está no caminho de Damasco, indo para Damasco com as cartas ali dentro para prender o seguidor de Jesus. Naquele momento lá de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E aí a voz diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora não vai mais chamar Saulo, que é grande, mas vai chamar Paulo, que quer dizer pequeno e tal, não sei o quê. E ele se torna um grande homem, vivendo o Evangelho, vivendo o ensinamento, praticando o ensinamento na vida dele. Então, por amor a Jesus, ele passou por coisas que quando a gente vai ler, ou vai ver o filme, ou vai estudar, a gente vai ver o que ele passou, o que aconteceu com ele. Mas ele não negou Jesus 1 minuto da vida dele depois. Até praticar, né? É importante essa transformação. Cristo, né? Ele é um padrão de vida. Qual o padrão de vida? É isso. É Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo. Eu vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Mas aí as pessoas acham que nós temos que ser religiosos. Vamos aqui. Nós não somos religiosos, fanáticos. Equilíbrio. A vida nossa, nós temos que ter uma coisa chamada equilíbrio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: tem visto vós o equilíbrio entre as nuvens do céu? Tradução:
A nuvem está ali, nem tanto lá no céu, nem tanto aqui na terra. Ela está num ponto de equilíbrio. Nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio. Então não ser materialista demais. Minha caneca, meu Deus, se minha caneca cair, quebrar, quem quebrou e tal, não sei o quê, porque infelizmente ninguém vai quebrar porque quer. Só que nós somos às vezes assim. Eu. Hoje é dia de centro. Tá chovendo. Hoje eu não vou. Tá frio. Então quando a gente vai aplicando esses ensinamentos de Jesus, isso é viver em Jesus. O que é viver em Jesus? Praticar os ensinamentos. Eu olho aqui para minhas obras. Praticar os ensinamentos. Caridade, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E a gente olha muitas vezes a quem. A gente olha. Eu ouvi pessoas falando que nessa enchente lá do sul, infelizmente, determinada religião dizia: só ajudo quem é da minha religião. Só dou abrigo, dou comida para quem é da minha religião. O outro não. Só a minha religião salva. Desculpa. Quem salva não é a minha religião, não, é Jesus. Ele que cuida das nossas vidas. Aliás, nós que temos que nos salvar, né? Porque Ele está ali, filho. Se você não mudar, se você não viver em Jesus, mas só a minha, que só a minha, egoísmo. Desculpa, mas eu sou sincero. Seria a mesma coisa que eu falar, só o centro espírita aqui é o centro espírita. Não. Nós somos mais um ponto de luz. Porque Chico ele diz assim: bom seria que cada rua, que cada lugar tivesse um ponto de luz. A casa espírita ela é um ponto de luz para acolher o passe, para a gente vir, ser tratado, ser cuidado, o atendimento fraterno, o acolhimento, né? Tudo que acontece dentro da casa espírita. Imagina se cada rua tivesse uma casa assim para poder nos acolher. Que maravilha não seria? Então, caridade, quando fala em caridade, é isso. Sem olhar. O que essa mão faz, essa não preciso fazer. Eu vou fazer aqui um negócio aqui. Registra aí, bate uma foto aí para mim aí. Registra aí, Nelson. Filma aí que eu vou agora entregar aqui uma cesta aqui. E a gente sabe que tem gente que faz isso. Vaidade. Ainda não aprendeu a ensinar. Jesus ainda não vive. Amar o próximo. Amar familiar, a gente ama e mesmo assim tem uns que... né? Às vezes você fala assim, fulano, ai meu Deus. Você imagina amar o estranho. Imagina amar o estranho. E a lei foi essa, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Até mesmo independente de condição sexual, da sua opção, perdão, do jeito que eu falo, os nossos irmãos e irmãs são homossexuais, merecem todo o nosso carinho e amor. Não tem esse negócio, não, porque que é isso? É uma pessoa, é um espírito, é um ser humano. Mas infelizmente há pessoas que fazem essa acepção, essa diferença. Não ama o próximo, aí você fala de Deus para mim. Fulano está doente, Deus está castigando. Fulano morreu, também. O que fazia, Deus pesou a mão. Rapaz, você fala de Deus, mas desculpa, vamos chamar da desgraça às vezes do outro. Você vem dizer que é Deus que está fazendo? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus é bom. Quando fala, a Bíblia ela diz assim pra gente, o Jesus é assim, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Aí vai pesar a mão.
Então o que é viver? É amar o próximo, ama o próximo. E não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, não preciso nem falar isso, né? Pelo amor de Deus. Tem uma que é um ensinamento que nós precisamos aplicar na nossa vida. Muitas pessoas, muitos não, né? É bom. Honrar pai e mãe. Hoje a gente vê aí uns negócios aí que, pelo amor de Deus, por causa de celular, tem pai e mãe morrendo. Honrar pai e mãe. Não importa, é sua mãe e seu pai. Mas está errado, é sua mãe e seu pai. Não importa, ame ele. Mas o que ele falou para mim está errado. Ok, mas é assim, eu já vim daquela criação que o mais velho, estando certo ou está errado, é o mais velho. E acabou. Já começa por aí. Então, é o respeito. Respeito. É que nem a frase que a gente usa aqui às vezes. O silêncio é uma prece. Um dia uma pessoa chegou para mim e virou e falou assim: eu não concordo. Eu falei, mas por que você não concorda? Não, porque quem cala consente. Eu falei, não quer dizer nada disso. Apenas que quem cala não quer brigar. Eu não quero discutir. Mas é pedra, é pedra. Ok. Então é pedra. Mas você concordou? Eu não concordei. Eu não quero discutir. É diferente. Está vendo o ensinamento? Quando a gente vai praticando isso na nossa vida, as coisas mudam. Fica melhor, fica mais fácil o nosso dia. Mas não. Perdão, já falei, mas vamos falar mais um pouquinho. Você não perdoa, sofre. Quem pratica o bem tem que estar preparado para a ingratidão. Ah, mas é ele. O erro é dele, é dela, não é seu. Fique em paz. Fique em paz. A fé. Isso é viver Jesus. Quando nós vamos praticando isso, a fé. A oração. Tem gente que deita e dorme. Não faz uma oração. Não faz uma prece. Não fala com Jesus. Né? Cada um usa o nome aí. Rezar, orar, fazer uma prece, vibração. Tal. Mas é aquele seu momento. Não faz. Mas se chama para um churrasquinho, está despertado na hora. Passa da hora, vai até tarde e fica tal. Mas não tem 5 minutos que aí já fala, nossa, meu dia foi cansativo, tal, Deus perdoa, tal. Ele não fez oração. Cultivar uma vida de oração. E isso não é sair para a rua aí, rezando, não é assim não. É o que eu falo, é equilíbrio, é ser normal. Você amanheceu o seu dia, você já acorda, já sai, nossa, estou atrasado, estou isso, Maria Lúcia. Eu já saio, já vou atrasado, já não sei o que, o dia a dia. E tá, não, você não se cuidou. É que nem a gente se cuida aí pessoalmente, acorda de manhã, toma banho, faz barba, né? As mulheres vai lá, arruma tal, perfume, aquilo, põe a roupa e tal, para sair bacana. Cuidou do físico. Nós precisamos cuidar um pouquinho do espiritual. Praticar é uma oração. Agradecer, gratidão. Tem gente que só reclama. Você para perto de algumas pessoas, nossa Deus, só reclama. Tem aquele que só quer saber da vida do outro. Aí você para e fala assim, e aí Nelson? E o fulano, como é que tá? Quero que se rale. E o ciclano, como é que tá? Eu quero que faça isso. Quero que se exploda. Eu quero que coisa.
Cristo vive em mim, né? E aí? Então, para Ele poder estar vivendo na nossa vida aí, né? Eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então assim, André, ter uma vida normal? Sim, ter uma vida normal. Equilíbrio é a palavra. Então amar, perdoar, né? Sorrir. Não, mas eu estou assim e tal, não sei o quê. Infelizmente tem que ser sincero. O outro não tem culpa do seu problema. Não tem. Não tem. Né? As coisas nós precisamos ajustar. Nós. Depende da gente. Hoje interessante que hoje eu vou só ler o que eu postei no meu Face. Sobre isso. E aí foi onde eu falei, hoje vai ser o tema da nossa conversa. Tá? Melhorar para progredir, para evoluir. E como que nós melhoramos? É Cristo vivendo nas nossas vidas. Praticando o ensinamento dele. O óxido não leio. Ser a cada dia melhor, ainda que devagar, mas a pouco, considerando que nem mesmo a natureza dá salto. É cada dia. Ninguém vai sair daqui assim, nossa, eu já mudei, André, eu sou o Espírito perfeito. O dia que nós formos o Espírito perfeito, nós não vamos estar mais encarnados, nem vamos voltar mais. Nós já, quando atingir aquele momento, por isso que qual que é a lei? Nascer, crescer, morrer, reencarnar, voltar de novo, para a gente ir ajustando, para a gente ir melhorando. Essa é a lei. Então, né, não é da noite para o dia, é devagarzinho, as coisas elas vão acontecendo. Buscando ser pessoas de bem e do bem. Praticar o bem. Quero que o outro se exploda. Você ainda não está com pensamento bom. O outro é seu próximo. Mas ele me fez, ela me fez. É ele, é ela. Deixa ele, deixa ela. Reza por ele, reza por ela. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz assim pra gente, quando nós vamos deitar, né, quando nós vamos rezar, fazer a nossa prece, nosso Evangelho lá, enfim, quando nós vamos fazer a nossa oração, quem são as primeiras pessoas que nós devemos rezar primeiro? Tem gente que já sabe aqui, já falei. Geralmente nós rezamos por quem? Porque a gente gosta. Pai, mãe, filho, esposo, né? Geralmente, essa é a nossa lista. Aí o Evangelho diz assim, não, primeiro que nós oramos são pelos nossos adversários. André, por eles? Porque se eles ficarem bem, eles vão esquecer de você. Porque enquanto ele não estiver bem, meu filho, você vai estar na mira. Você vai estar só aqui, ó, na mira aqui. Dele lapada. Então, sendo pessoa do bem e de bem, praticando, desejando, generosa, benevolente, não é o bateu, levou. Não é o bateu, levou, não é o 880, não é o ranço, não é a raiva. Às vezes compreender o que eu estou passando, mas, porque, para não dizer todo mundo, mas a grande maioria quando você passa o problema, a gente sempre procura arrumar uma desculpa em alguém. Não, eu sou assim por causa do Nelson, é o Nelson que me fez assim. Não, eu sou assim porque sou eu, desculpa, mas sou eu. Não tem. Mas a gente sempre vê assim, não, é o fulano, é o seu justo. O seu justo fez isso, então é eu, então, porque eu sou assim por causa dele. Não, eu sou assim porque eles são. Porque se ele falar para mim, for bom, pessoa do bem, ok. Se não for, eu tenho que saber filtrar.
Cada um vai ter de mim aquilo que me dá. Né? Frases de impacto. Cada um vai ter de mim aquilo que me dá. Não, pratica o bem. Independente do que ele está te dando. Deseje o bem. Então, ser generoso, ser bondoso, ser benevolente. Enfim, não hesitar, né? Se querem escolher em fazer o bem. Independente da circunstância ou da situação. Não, eu só ajudo, eu só faço isso se, eu só vou se... Não. É que nem vir na casa espírita. Por exemplo, André, o que é para você vir na casa espírita? Eu preciso responder? Eu preciso dizer? É peso? Cansa? Me proíbe de alguma coisa? Jamais. Eu tenho minha vida normal. Tem os dias do trabalho aqui e tem os dias que eu não trabalho aqui. Tenho a vida normal. E é uma alegria. A coisa, você vai, você termina, você está feliz pelas coisas, pelas pessoas. Não tem preço. Não tem preço. Praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, a bondade, a caridade, a fraternidade, amor ao próximo, respeito. Respeitar a opinião. Respeita. Mas André, eu não concordo. Mas respeite. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou só ficar no exemplo, só para vocês entenderem. Por exemplo, se nós fôssemos falar de política, ia dar briga. Ia ter gente que ia ficar no centro espírita, ia ter gente que ia sair do centro espírita. Ia! Porque um é esse, o outro é aquele, um é aquele. André, quem que nós somos? Jesus. E cada um tem o direito de ter a sua opinião e a sua posição. Pronto e acabou. Eu tenho que saber respeitar o meu irmão e a minha irmã. Pronto. Mas não, tem gente que quer discutir. Não, mas eu tenho. Não, você não tem. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o direito de escolher. É simples. Respeito. Olha como é que facilita a vida da gente. E aí a gente briga por causa disso. Você perde amizade. Se nós fôssemos falar disso. Garanto que teve gente aqui que já pensou, quem será? Quem será? Não, será Jesus, filho. Sempre Jesus. Na casa espírita é sempre Jesus. E cada um tem o direito a escolher quem quiser. Ponto, acabou. Eu não vou entrar em detalhe nenhum. Nunca. Nunca. Então, é respeito, é perdão. O que você está fazendo para tornar-se uma pessoa cada dia melhor? Mais agradável, mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente, mais respeitosa e respeitadora, de melhor e mais fácil convivência, bondosa, com muito amor na mente e no coração. Que é gostoso quando a pessoa fala assim, nossa, eu gosto de estar perto do fulano, da fulana. Agora tem gente que fala assim, e o fulano? Tudo bom com você? E o fulano? Misericórdia, eu não quero nem perto de mim. Quero longe de mim. Quero, ó, longe. Eu estou no lugar, se chegou o fulano, eu já meto o pé. Porque o fulano não está. Então, isso é muito ruim. Então é o que? É exatamente sobre isso, né? O que está fazendo para ser essa pessoa melhor, mais agradável? Que as pessoas possam dizer assim, nossa, eu fiquei perto de fulano, como foi gostoso estar perto do fulano. É que não aquela pessoa que ela só reclama. Estou na hora. Que ela só reclama. Todos nós conhecemos pessoas assim. Nós chamamos às vezes pessoas negativas, né? Pessoa que só reclama da vida. Você corta a volta. Às vezes você encontra, você olhou lá na esquina, vem vindo fulano. Eu vou fazer esse caminho, é mais comprido, mas vou fazer esse caminho porque, nosso Deus, o cidadão, ele...
Agora é tão gostoso quando a pessoa fala assim, nossa, eu te vi, como eu fiquei gostoso de conversar, de vir, de bater esse papo, como conversar com você me faz bem, eu me sinto bem. Só de conversar, não é nem reclamar, nem colocar o problema, é só de estar junto. E é isso que nós temos. O que eu estou fazendo para que eu seja essa pessoa? Agradável, né? Compreensiva, saber compreender o próximo. Ser mais tolerante, né? Ter um pouco mais. Meu pavio é curto. Tem gente que aí tem uns que fala assim: eu nem pavio eu tenho, eu já estou explodindo. Comigo é na pólvora, né? Um dia eu vi a pessoa dizer assim: comigo é na pólvora, nem pavio eu tenho. Ó, quem riu, porque está na pólvora aí. Não é ser mais tolerante. A gente tem que... Porque quem sofre é a gente. E ainda é a gente que sofre. Então, ser um pouco mais compreensivo. Amor ao próximo, respeito ao próximo, tolerância com o próximo. Ser mais, não explodir. A pessoa às vezes ela fala com você, você já devolve com 2, 3 pedras na mão. É um tijolo, né? Ô filho, um paralelepípedo. Que é mais pesado um pouco às vezes. E às vezes ainda acontece dentro de casa. Porque assim, com a gente, com o estranho e tal, você vai. Mas do seu lado aí você vira e fala assim: eu não tinha quem descontar, eu vou descontar, não sei. Ser mais agradável, ser mais tolerante, mais paciente, né? Aí você tem paciência com o outro, mas não tem paciência. Ou às vezes não tem paciência nem com ninguém. Respeitosa e respeitadora, né? Então, respeitar as pessoas. Eu ainda fui daquela criação de quando entrava no ônibus com uma pessoa de mais idade, você levantava e... Nem, hoje em dia o cidadão puxa, acabou, né? Infelizmente, hoje em dia o cidadão passa a mão no celular ou ele finge que dorme. Cai o pescoção aqui e vai só aqui no balanço do busão, entendeu? Dá o lugar de coisas, né? Então, praticar isso é tão gostoso. E não é assim, isso não é o, como é que eu vou dizer? Ai, nossa, fulano fez isso. Não, desculpa, eu sou sério. Ele não fez mais do que a obrigação, que é o respeito, é o amor, é saber, é praticar isso. Ser de fácil convivência, bondosa e com muito amor na mente. Porque aí qual que é o segredo? Muito amor na mente e no coração, que é pensamento. Aí é diferente. É vibração. Quando a gente descobre, quando a gente conseguir entender realmente essa palavra, vibração, pensamento, isso vai ajudar muita coisa na nossa vida. Eu conto aqui a história do Chico. Quando o Chico deu uma topada. E Emmanuel virou para ele e falou assim: agradeça. E Chico já aí, né? Mas por que agradeça? Não fala nada e agradeça. Aí Chico, eu imagino a cena, né? Chico virar e falar assim: obrigado, Deus, porque eu dei uma topada, porque o coração está batendo lá no dedão agora, porque quando a gente dá uma topada, às vezes o coração pulsa no dedo da gente, né? E você imagina, gratidão, porque eu dei um chute no chão, eu estou muito grato porque eu dei esse chute, e não sei o quê. E passou o tempo aí, Chico virou para Emmanuel e falou assim: ó, Emmanuel, tudo bem, mas por que eu precisei agradecer? Aí ele virou e falou assim: sabe por quê? Porque se você não agradecesse, a sua vibração ia baixar, né? O que a gente faria se a gente desse, tudo bom com a senhora? Que se a gente sair aqui, bater bem o dedão aqui na quina da parede? Você está de chinelo de dedo, com a unha do pé grande, aquela unha que ela entra para dentro assim, ó, sai lágrima do olho do cidadão. Filho,
Você não vai querer falar com ninguém, você vai, né? Vai vir aquela palavra pequenininha, para não dizer o contrário, muitas vezes, vai explodir, e aquela palavra que vai vir, aquele negócio, baixou a vibração. Então, por isso que ele diz assim, é amor na mente e no coração. O pensamento é aquilo que a gente envia, é aquilo que a gente pratica. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor. Evoluir, melhorar, depende só de você, depende só da gente. Como nós falamos aqui no começo, né? Tem gente que diz assim, eu sou assim e acabou. Então, já está decidido, bateu o martelo. Agora, se a gente fala assim, não, eu posso, eu quero, eu vou, cada dia um passo, cada dia um degrauzinho, cada dia um processo, vai ter aquele dia que nós vamos estar bem, nós vamos conseguir, vai ter aquele outro dia que vai dar uma zebrinha, né? Às vezes você sai na rua ali e você fala assim, hoje acordei em paz, estou bem, Deus é maravilhoso, nada me tira. Aí vem dois motoqueiros, um passa de um lado, um passa do outro, fecha você, buzina aquele negócio, aí você quase respira, deixa passar, vem o terceiro, vem o quarto, lá no quinto você não aguenta, você põe a cara para fora do carro, aí já xinga um pouco, baixou sua vibração, mas você fala assim, não posso ser assim, espera aí, não vou parar, tal, aí você para, respira e vai. A evolução, ela vai acontecendo assim, ela não é da noite para o dia, virou a chave, não, é a gente praticando, é praticar, né? Entendeu? Não vou devolver na mesma moeda, que eu fiz só, na mesma moeda, né? Então, não vou devolver na mesma moeda, não, né? Entendeu? Doutrina espírita, que aí, como eu falei no começo aqui, muitas pessoas falam, né, que espiritismo é isso, é aquilo, e aí espiritismo ele fala assim, não se paga o mal com o mal se paga com o bem. Olha que ensinamento. Então, o que se fala dentro da casa espírita? Sempre de Jesus. Ele é o mestre. Ele é aquele que para a gente possa dizer, né, eu vivo, mas não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. É o ensinamento dele. Bondade, caridade, fraternidade, respeito, amor ao próximo, perdão, empatia, não julgar, não criticar, não desejar o mal do outro, não querer, e por aí vai. Se a gente fizer cada dia um pouquinho praticando isso, uma vida de oração, não ser religioso, como eu falo, né? Mas uma vida de oração, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver em Jesus, né? Cada dia botar esses ensinamentos na nossa vida, né? Praticando, como nós falamos aqui no começo, muita gente conhece, muita gente lê, muita gente estuda, mas muita gente não vive. E o grande segredo é, como diz, não é só falar, não é só, tá bom, querido? Não é só falar, não é só conhecer, não basta conhecer, nós precisamos praticar, viver, atitude. Conhece o verdadeiro espírita, né? Ou a pessoa, não pelo que ela fala, é pelo que ela pratica. Aí que nós vamos saber realmente, né, o que é a pessoa. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Só vou pedir aqui, celular nosso desligado ou silencioso. Aqui dentro do salão a gente não conversa, tá? Temos uma cantina ali ao fundo, quem quiser. Às vezes a pessoa fala, André, eu queria ajudar a casa. Eu sempre falo, vai até a cantina, ali, come, ali tem um salgado, um pastel, né? Fica fortinho, ajuda. Porém não é uma moeda de troca. Eu tenho que adquirir alguma coisa para receber alguma coisa, jamais. Dar de graça o que recebeu de graça, tá? Então só peço isso.
Mas aqui, aí eu queria conversar com o meu irmão Nelson aqui. Queria conversar com o meu irmão ali. Vou chamá-lo, vou com ele até a área lá da cantina. Ali a gente senta, fica mais tranquilo. Banheiro feminino aqui dentro, banheiro masculino ali, depois da cantina ali. Nossa música, não estranhe, são músicas que o objetivo é harmonizar o salão em relação à psicografia. São músicas escolhidas por familiares que, né, lembram o nosso ente querido, tá? Então vai tocar um Tim Maia, Roberto Carlos, vai tocar um Papas na Língua, eu sei, né? Vai tocar umas músicas evangélicas da Igreja Católica. Não vai tocar o funk, o batidão não, né? Que é um ambiente aí não dá para isso, tá? Mas vai tocar um Roberto Carlos, só por esse motivo, tá bom? Quem precisar levantar, deixa a sua senha na cadeira, para não... Os mais antigos a gente lembra daquela brincadeira, né? Foi na roça, perdeu a carroça e tal. A gente, quando era criança, brincava muito em casa lá entre a gente. Então, deixa a sua senhazinha, pode levantar, não tem problema. Deus abençoe, sejam bem-vindos.